se comporta daqui para frente. Estocástico 22,68. Com tranquilidade, hoje já devolve tudo. Vale do Rio Doce. Abriu com gap. Testou a média a média móvel de 200 períodos. Agora devolve tudo também. Ainda trabalhando no campo positivo. Né, testando agora suporte, né? Tá vindo de cima para baixo. Testando suporte de 36,70. Mas enquanto a gente fala aqui, o nosso índice à vista vai derretendo. Com isso, BOVA 11. Também trabalha no campo negativo. Na mínima do dia, 0,14 de queda. Estrela cadente devolve, já perde aqui a média das bandas de Bollinger. E já trabalha dentro do canal de deriva outra vez. Entre 57 e 58,64. No momento, o papel está em 58 e 48. Isso apesar das médias compradas, apesar do CCI comprado, apesar do estocástico comprado. Realiza, expectativa que ele não venha a reverter a tendência. Ele tem uma pequena realização para voltar a subir nos próximos dias. O que eu estou vendo aqui é o seguinte, com o mercado americano firme, né? Enfim, dados bons saindo lá fora, acaba que o pessoal prefere investir no mercado americano. Hoje saiu um monte, mudando de assunto agora, saiu um monte tem um monte de notícias aqui, principalmente em relação à CEMIG. O governo agora aqui já põe panos quentes, dizendo que... Deixa eu ver onde é que eu vi isso aqui. O governo, né? Já começa a botar panos quentes, já ainda não pensa numa relicitação das usinas. Não é bem assim. Em caso de não renovação, tem outras alternativas, mas esse amigo, né, por outro lado, fala que não conta com outra alternativa a não ser o cumprimento do contrato original. Então já começa a dizer não é bem assim, já começa a dar umas desculpas, enfim. Então tem aí o disse que me disse. A Europa fecha em forte alta com possível alta, fecha em forte alta, com a possibilidade da Espanha pedir linha de crédito para o FMI. Soros diz que a crise na Europa foi criado pelo próprio bloco europeu. A crise do euro foi autocriada e está levando a União Europeia para uma duradoura depressão, declarou, né, na segunda-feira, foi ontem, né, o Jorge Soros. Para ele, a crise pode ser resolvida se a Alemanha se tornar uma hegemonia benevolente. Alguém tem que pagar o pato. Enfim, vamos ao que interessa, vamos à nossa análise gráfica. Ponto fundamental, então, é que o mercado perde força. Como eu falei aqui para vocês, Petrobras não vai fechar bonito, Vale
também, enfim, não está tão bonito, deixa uma sombra superior grande. Vamos ver essa última hora como é que funciona aí o mercado. Existem alguns papéis, eu peguei uma lista aqui de papéis, existem mais papéis na venda do que na compra. Bom, Rodovias já vem dentro de uma área de deriva. Hoje fez um padrão de envolvimento aqui. Tem um suporte forte nessa faixa de 17,85, perdendo 17,85. Ele veio buscar os 17,60, que é pouquinha coisa, mas a expectativa é que ele possa vir um pouco mais para baixo. Ele pegar esse movimento seco aqui. Acho que o objetivo maior aqui seria na casa 16,55, 17,55, 17,60. Mas está aqui um primeiro papel que já o estocástico já está vindo bem para baixo. O papel segura, mas o estocástico lento bem para baixo. A gente pode ver aí esse papel realizando nos próximos dias. Outro papel aqui, Klabin. Klabin já subiu muito e já começa a dar sinais de fraqueza. Então você vê que ele já os últimos 3 dias ele faz candles de indefinição, sinalizando um viés de baixa. Aqui há 2 dias ele fez aqui um candle que lembra uma estrela cadente, não é estrela cadente porque a sombra inferior é muito grande. Ontem fechou com enforcado e hoje sinaliza com outro enforcado. É um papel que ainda não tem, vamos ver como é que ele fecha hoje, mas é um papel que pode, ele tem um suporte importante aqui, suporte de curto prazo nessa faixa de preço, 11,20. E aí se perder esse 11,20 é um stop para esse papel, porque ele pode vir no primeiro momento nos 10,60. O Klabin tem aí o primeiro papel que pode dar uma reviravolta para baixo aqui. Aí agora o papel que já subiu muito, vou botar ele aqui no semanal. É um papel que vai mostrando a formação de uma flâmula. Vou abrir um pouquinho aqui. Então tá uma flâmulazinha de reversão de tendência. Ele não chegou a fazer nenhuma figura pelo gráfico. Isso aqui no gráfico semanal a gente consegue enxergar melhor. O semanal ainda não fez nenhuma figura de reversão. No diário você vê que ele vem fazendo pequenos candles, né, sombra superior, sombra inferior, candle
positivo, negativo, enfim. É um papel que nitidamente perdeu a força da alta. Perde a força da alta, próximo passo é vir para começar a ganhar força de baixa. Ambev formando um topo duplo, que é a figura de reversão. Hoje faz um martelo, faz uma estrela cadente, pequena estrela cadente de reversão baixista. Então, confirmando essa estrela cadente, mostra que o papel é para baixo, realiza. Gráfico japonês mostra a reversão baixista e teoria de Dow mostra também a figura de reversão baixista. Então vamos ficar de olho aí, porque esse papel pode dar uma vendinha interessante. E vem também formando aqui uma... lembra uma flâmula, lembra uma cunha, mas... enfim, só lembra mesmo, porque ele, você vê que ele está perdendo volatilidade, perdendo força, diminuindo. Hoje deu uma esticada um pouco maior, mas de uma forma geral ele vem perdendo a distância entre essa linha de tendência de alta e essa linha de retorno. Ele vai afunilando. E com isso ele forma aqui um padrão de reversão baixista. Aqui ele está formando uma tempestade à vista. Uma venda aqui. Primeiro momento seria nessa faixa de preço aqui. Sai da banda superior, vem buscar a banda inferior de Bollinger. Enquanto a gente fala aqui, o mercado americano vindo para baixo, nosso futuro vindo para baixo. Aqui. Olha o templatezinho trabalhando bonito aqui. Compra, venda, compra, venda, compra, venda. Espetacular. Vocês têm utilizado esse template? Não? Está sendo útil para vocês? Um papelzinho que está perdendo força aqui, meio que formando um topo duplo. Mas mais que um topo duplo. Limpar aqui. Olha só, ele já forma aqui uma estrela cadente. Faz um Haramid baixa, um topinho duplo. Perdendo esses 20,58, 20,60. Vem para baixo.
Esse papelzinho para ficar de olho também. Um papel que a gente falou de manhã que deu compra. Você disparou compra, né, Pedro? Não disparou compra de Minas? Não fez assim? Os de Minas, então, a gente está comprado nesse papel. Deu uma compra agressiva hoje. Compra conservadora rompendo 10,42 e a média das bandas de Bollinger. Então, um papelzinho que está interessante. Estocástico comprado. CCI já está comprado. Falta confirmação das médias de Bollinger, que deve ser amanhã essa confirmação. Estão rompendo numa compra conservadora aqui, seria rompendo os 10,65. 10,65 compra, objetivo 11,93. E aí o stop para esse papel. $10,65 para 11,93. É 12% de alta. Tem várias resistências intermediárias. 10,65, a primeira delas está em 11. Então, olha só, 10,65. Para 11 dá 3,30 de alta. Que é esse pouquinho aqui. O papel tem objetivo, na verdade, na banda superior de Bollinger, que está 11,70 hoje. Então, essa pode ser uma compra bem interessante. Stop aí em 1,1065. Stop 10,50. Stop de 1,5%, 10,50. Então tá aí um papelzinho interessante para comprar. Um papelzinho, alguém estava perguntando por que GGBR não sobe? Hoje a GGBR chegou a subir bem. Agora devolver um pouquinho. GGBR agora com 1,60 de alta. Mas ele testou ali. Gerdau tem uma compra consistente agora. Rompendo aqui a retração de 50% de Fibonacci. Arredondando aqui 19,60, né? 19,57. É uma compra. Com objetivo a 20,07. Então 19,57 para 20,07. Daí 2,55 de ganho. Nesse trechozinho aqui. O papel tem um objetivo, sai da banda inferior, tem um objetivo maior na banda superior. Então vou botar aqui 19,57. Isso aqui é a estratégia das bandas de Bollinger. 19,57. Por que só se romper 19,57? Porque ele pode bater no 19,57 e voltar a realizar. Aí faz o W do John Bollinger. Então 75% das vezes ele realiza, faz o W do John Bollinger, ou seja, pode vir até os 18,44 para depois voltar a subir. 25% das vezes só ele faz isso daqui que ele fez, ó. Mesmo assim ele deu uma meia trava e explodiu para cima. Só que aqui ele vinha no movimento limpo para cima, e aqui ele está dentro de um movimento errático, né? Então ele pode bater aqui, voltar a realizar para subir. Por isso que a recomendação só são P 19,57, 19,60. E aí ele vem buscar a banda superior que está em 20,56, 20,57. Então, nossa, 19,57 para 20,56, 5% de ganho. Então, Gerdau está interessante também. Aliás, já teve os Minas, Gerdau, CSN também. Mais cedo ele estava bem melhor, agora ele negativou. Mas eu vi que Gerdau segurou bem. Né? CSN voltou para dentro do canal de deriva.
Uma estocagem comprada, CCI compradas, médias compradas. Enfim, existe uma expectativa dele reverter nos próximos dias e voltar a subir. Então, desses três, a Uzi Minas tem estado mais forte. Então, a preferência é pela compra de Uzi Minas. Vou começar olhando esse papel pelo gráfico mensal. É um papel que já subiu muito. Se a gente pegar aqui 2007, 2008 e olha só pela aquela estratégiazinha que a gente usa. Isso aqui é gráfico mensal, tá? Deu uma puxada forte, deu uma segunda puxada e aqui explodiu para cima. Então ele já está com o estocástico lá em 99%. Ou seja, a gente sabe que quanto mais próximo de 100% ele chegar, maior a probabilidade dele começar a realizar. Então no gráfico mensal, que é um gráfico de longo prazo, ele já está muito esticado. No gráfico semanal, na verdade, que mostra que ele não tem muito mais espaço para subir. Ele deve realizar um pouquinho antes. Antes de voltar, antes de continuar subindo, ele deve dar uma realizada. Aqui o gráfico semanal também. Mesma coisa. E agora o gráfico diário. Bom, travou aqui o gráfico. Travou tudo aqui agora, né? Só um instantinho que eu vou... Deixa eu abrir outra vez aqui.
Valide, ele está numa inércia de alta. Significa, mesmo que você pega um trem a 200 por hora, ele não consegue parar de repente. Então ele precisa de vários quilômetros até conseguir parar. É mais ou menos isso aqui. Ele está numa inércia de alta, mesmo volume diminuindo, mas se bem que você vê aqui, volume diminuindo, aqui em relação a esse último movimento aqui, porque se a gente pegar anteriormente, tá certo? Olha como é que essa média azul vinha num patamar e agora está trabalhando em outro patamar. Então, uma diminuição de volume relativo. De qualquer maneira, ele vem sinalizando com figura de reversão que não vem se confirmando. Ele respeita bem a média das bandas de Bollinger. A gente pode ver uma pequena realização aqui nesse papel. Se você está comprado no papel e tem pressa para sair, está comprado para curto prazo, o primeiro stop seria esse daqui. O segundo stop seria se perder a média das bandas de Bollinger, que, como a gente tem visto aqui, ele tem até testou uma vez aqui em julho e testou, enfim, trabalhou por 2 dias fora, voltou a subir e explodiu para cima. É um papel que tem uma divergência de topos entre o gráfico e o estocástico. Aqui, divergência de topos, topo bem acima do topo anterior, e aqui o topo não consegue vir acima do anterior. Então isso aqui é uma divergência baixista. Se você está comprado, primeiro stop forte que o papel tem está aqui na casa de 38 e 40. É um papel realmente muito forte. Enquanto a gente fala aqui, o nosso futuro está na mínima do dia, Petro na mínima do dia, Ibov na mínima do dia, ou seja, o mercado vai fechar em queda. OGX na mínima do dia, Itaúsa na mínima do dia. Então, os papéis aqui estão vindo para baixo, né? Randon participação rápida na mínima do dia. Então, vários papéis aqui fazendo o mínimo agora. Gafisa agora com 3,30 de queda. Vamos dar uma olhada aqui em Gafisa. Então esse papelzinho Valide 0,28 de alta. Enfim, ainda segurando bem aí. Gafisa explodiu para cima e hoje vai e perde a força, nem chega no topo anterior, devolve todo o ganho do último pregão. Estocástico ainda comprado, enfim, sobrecomprado em 83% e comprado ainda, mas já começa a perder a força da alta. Então, se o papel fechar com essa configuração, estou aumentando aqui para a gente ver melhor, ele forma um padrão de envolvimento de reversão baixista. E aí, perdendo a mínima do dia de hoje, seria um ponto de venda com a primeira área de suporte forte na casa aqui dos 4,08, 4,10, entre 4,05, que é a média de 200 períodos exponencial, e aqui 4,08, que é um suporte de Dow. Então ele deve seguir nesse patamar aí. Então o Gafisa realmente veio 3,30 de queda. Papel que está segurando bem, o IBR. O papel do Pedro. Só que é o IBR4 que a gente olha, né? Você vê que esse papel está subindo ainda, né? Está quase 1% de alta. Mas ele chegou aqui a 8,62. Agora realizando um pouquinho, 8,55. Voltou para dentro de uma área de deriva aqui de curto prazo.
Vocês não têm nenhuma solicitação, nenhum papel que vocês queiram ver? Tô achando vocês muito desanimados hoje. O que está acontecendo? BVMF chegou num objetivo de alta. Aqui, chegou no topo anterior. Explode para cima. Agora, estando comprado nesse papel, o teu stop é 13. Se perder 13,25, pula fora do papel. Porque ele fez o Maruboso aqui, está fazendo o Maruboso e deve confirmar esse Maruboso fechando próximo das máximas do dia. Isso significa que depois do movimento de alta, ele tende no próximo pregão a formar uma figura de reversão. Então, Maruboso depois do movimento de alta, ele no máximo é um coadjuvante, ele não é figura de reversão. Ele não é figura de reversão. Mas é um papel que sinaliza fortemente que uma figura de reversão tende a ser formada. Então trabalha com stop curto. Primeiro stop técnico está em 13,25, papel 13,42. Se você não quiser sair nesse patamar porque devolver muito, aí eu sugiro olhar um gráfico menor, de menor tempo de duração. Talvez 60 minutos ou até 30 minutos. Aqui os 30 minutos. BVMF inclusive com 4% de alta hoje. Então aqui na casa de, seja nos 60 minutos ou 30 minutos, na casa de 13,20, 13,25 é um stop. Que é mais ou menos, que é cravado aqui o stop no diário também. Então passa a ser um stop financeiro se for acima de 13,25. Mais papel, 4% de alta no mercado onde a OGX, por exemplo, está com 3,50 de queda, Gafisa 3,10 de queda, o papel está muito bem. Mas é sempre bom trabalhar com um nível de stop. E o papel agora trabalha na máxima do dia. Vale voltando a recuperar um pouquinho. Ele bateu numa forte resistência, que é a média de 200 períodos exponencial. Faz uma figura de reversão. Agora há pouco ele estava testando os 36,70. Melhora um pouquinho. Vamos ver como é que ele fecha aí. O estocástico comprado em 80%. Tem espaço para subir. Agora, por causa dessa forte alta de hoje, é natural que ele venha realizar. Ele pode até fechar com essa estrela cadente aqui, mas não acredito numa reversão baixista do papel. Ele pode até meio que andar de lado 1, 2 dias aí, mas a expectativa é que ele venha a continuar subindo. Outro papel interessante, TOTOS. Olha só, TOTOS diferente de BVMF, que tem o Maruboso no topo. Isso aqui é o Maruboso em início de tendência, ou seja, o mercado vem para baixo depois, né, de um spinning top, depois de um momento de queda, ele forma esse spinning top aqui, e quando aparece esse spinning top, sinaliza indecisão com perda da força do movimento anterior. Perda da força do movimento anterior é de baixa, então sinaliza a perda da força da baixa nesse papel. E aí ele vai abre com gap na mínima do dia. Hoje, nesse momento, trabalhando próximo das máximas,
forma um padrão de envolvimento, que é a figura de reversão de alta. Ele fez máxima no último pregão a 41,69 e máxima nesse pregão 41,72. Significa que ele sai da banda superior, praticamente alcança a banda inferior, já está sobrevendido em 13%, recupera com volume mais forte do que os últimos 2 dias. Olha só, esse dia aqui, uma queda fortíssima. Olha só o volume, como é que foi fraquinho. Depois caiu com um pouco mais de volume, hoje reverte, né? O mercado ainda tem aí uns 15 minutos pela frente e ele já está com um volume acima dos últimos 2, 3, 4, 5 pregões. Se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, se a gente pegar esse movimento, essa subida, queda aqui, hoje nesse movimento de alta tem mais volume do que qualquer um desses dias. Isso aí mostra consistência na reversão, sinalizando que o papel tem ponto de compra, rompendo 41,72. Primeiro objetivo do papel 43,02. para 43,02 e depois lá em cima no topo. Só que eu não vou desenhar o topo ali, eu vou jogar um Fibonacci aqui. Nesse início de movimento de alta, porque ele testa bem a retração de 50%, quase chega na retração de 61,8, reverte e agora chega na máxima do dia, se não me engano. A máxima do dia agora foi 41,72, eles têm 41,70. Então tá aí. Eu vou tirar aqui essa resistência para a gente olhar um pouquinho melhor. Fala, Pedro. Então, Tosta aí tem tudo para subir esse papelzinho. Tá bem interessante. Bem interessante esse papel. Fibria. Como diz o outro, o papel foi que foi, acabou no fundo, né? Ele está dentro de uma grande área de deriva. E alguns supostos mais imediatos aqui. Mais um aqui, 19,34. E depois aqui tem 19,20. Se ele fechar desse jeito, na verdade ele já passou um pouquinho. Ele fez máximo aqui em 19,55. Se ele fechar no 19,55, que está muito próximo, agora está em 19,51. Mas se a gente olhar aqui, né, pelo olhômetro, ele está formando uma figura de reversão, né, fechamento para cima, fechamento para baixo, isso acontece no fundo também.
Quando ele fecha para baixo, depois abre com gap, fecha para cima. Aqui tá vindo para cima, abre com gap, vem e fecha para baixo. Isso aqui é uma linha de contra-ataque. Quando dois fechamentos, como se, imagina dois carros, né, não chega a bater, mas os dois carros parados, encostados um no outro. Um vem da esquerda para a direita, o outro vem da direita para a esquerda. Eles vão e param, né, um de frente para o outro, naquela batidinha. É a figura de reversão baixista. Nesse caso aqui é baixista. Se ao longo desses próximos 10 minutos, que eu não acredito, o papel vier perder 19,34 ou no aftermarket, significa tempestade à vista, que também é figura de reversão. Então é um papelzinho que dificilmente vai escapar de uma realização no próximo pregão. Então, se você está comprado nesse papel, trabalhe com stop curto, porque ele pode voltar a perder, volta aqui para dentro dessa grande área de deriva. E essa grande área de deriva tem um suporte mais imediato em torno de 17,90. Ele pode voltar aqui para baixo. Esse papelzinho aqui, por seguro, está na minha lista. A gente já falou desse papel, fazendo topo duplo, figura de reversão, perdendo 20,58 é venda. Se eu jogar um Fibonacci nesse movimento aqui, a gente vê que ele pode voltar aqui para cá dos 20,13 mais ou menos. Ele tem um suporte no último fundo, no último topo aqui, 20 e 21. Então é um papelzinho que pode dar uma boa realizada aí. Ele faz um Harami de reversão baixista, que perde o ânimo da reversão por estar dentro de uma área de deriva. Mas pela teoria de Dow, tem aqui um topo duplo de reversão. Uma venda conservadora, então rompendo 20,58. Uma venda um pouco mais agressiva, rompendo aqui os 20,75, 20,70. 20,70 seria uma venda agressiva. Então tá aqui um papelzinho que perdeu a força da alta. Se a gente entrar com o template aqui, vê que ele já está batendo na banda superior de Bollinger, né? Ele perdendo aquele valor lá dos 20 qualquer coisa aqui, ele perde a média das bandas de Bollinger. Deixa eu jogar o Fibonacci aqui. Perde a média das bandas e 50% de Fibonacci está praticamente na banda inferior de Bollinger aqui. Então ele tem nessa faixa aqui 20,20, 20,21, que é o topo aqui. Foi uma área de suporte forte entre 20,15, digamos assim, e 20,20. Área de forte suporte. Lá fora o mercado melhorando. O SP praticamente fazendo nova máxima. Ele está nesse momento em 14,5477. Ele fez máximo em 14,5550. Menos de um pontinho para fazer uma nova máxima aqui. Enquanto isso, o nosso mercado vem realizando. Estamos na contramão do mercado americano. Aliás, isso aí tem acontecido já com uma certa frequência, né? A gente descolar sempre para pior. A gente descola do mercado americano.
O BVMF fez nova máxima aqui, olha só que espetáculo esse Maruboso. E agora está numa máxima em 4,33, 13,48 de alta. É um mercado muito firme para cima. No gráfico do mini índice, a gente vê que ele teve uma compra aqui. Isso aqui foi o gap de hoje. Sinalizou uma compra no final do pregão de quinta-feira. Ficou comprado na segunda-feira, no metade do caminho. Não, desculpa, isso aqui é hoje. Na segunda-feira ele sinalizou uma compra. Hoje abriu, né, com gap forte, enfim. Respeitou a média de 5 períodos. E aí mergulhou. Deu o primeiro stop aqui. Depois deu uma outra venda nesse gráfico de 15 minutos. Ou seja, primeiro movimento de queda, estopou. Depois veio o segundo movimento de queda. E já está começando a fechar as bandas outra vez. Estocástico vendeu por volta de meio-dia e meio. E continua vendido até agora. Então a expectativa aqui é que ele comece a melhorar, enfim. Lá fora não para de subir. O SP Futuro na máxima do dia a 1,04 de alta. O SP à vista 1,05 de alta. Nasdaq 1,25 na máxima do dia. Nasdaq 1,26 agora na máxima do dia. E o Dow Jones 0,95 de alta. Então, enfim, mercado lá fora fazendo o máximo e a gente aqui deve melhorar um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Estamos aqui nos últimos 5 minutos do nosso call de fechamento. Vocês têm mais algum papel? Lembrando que agora às 5h15 a gente tem uma palestra de análise técnica. Estamos sempre abertos a sugestões de assunto que vocês queiram tratar. Se tiver algum assunto que vocês queiram tratar nesse momento, é só botar o tema aí que a gente substitui. Como muitas vezes ninguém sugere temas nenhum, a gente traz os temas, mas a gente procura dar sempre preferência para os temas de vocês. Então, se você tem alguma dúvida em relação a alguma questão de análise técnica, enfim, quer ver algum estudo específico, quer rever alguma estratégia, esse é o horário fora de pregão que a gente pode bater um papo com tranquilidade. LPL4 até sinalizou uma reversão, foi lá em cima, devolveu tudo. Agora eu vou limpar tudo aqui. Não é isso que eu quero. Olha só. Ele foi lá em cima, olha o nosso templatezinho aqui. Deu um cruzamento na compra, deu um cruzamento na venda. Ele está ensaiando uma reversão altista. Hoje ele teve ele teve um movimento de alta bastante forte, mas que já devolveu tudo. De qualquer maneira, esse papel tem ponto de compra rompendo 18,80. Primeiro objetivo na média das bandas de Bollinger, que está aqui nessa faixa. Temos uma resistência 19,16, 19,15, por aí. Ou seja, o papel subindo, essa média sobe também. E aqui eu vou botar um Fibonacci.
para mostrar que ele já testou bem a retração de 61,8, não chegou na banda inferior, já começa a sinalizar uma reversão. Então a alta de hoje frustrou, mas de qualquer maneira fica uma compra para o curto prazo na casa de 18,80. Olha só, objetivo aqui na média das bandas de Bollinger em verde, que fica entre 19 e 12. Por acaso, nesse exato momento, a média das bandas está em 19 e 12. Então 19 e 12, o topo anterior aqui 19 e 16, nessa faixa aqui é um primeiro objetivo, um objetivo pequeno. Rompendo esse 19 e 16, aí vale uma compra um pouco mais agressiva, no sentido de aumentar posição. O primeiro objetivo de alta passa a ser 19,85. E depois do topo anterior em 20,50. Então, hoje frustrou essa alta, mas é para ficar de olho porque esse papel pode melhorar um pouquinho aí ao longo da semana. E para finalizar, já havíamos falado sobre o CSN. CSN também frustrou o movimento de alta, fecha com o spinning top, alfinetou a média das bandas. Esse papel tem ponto de compra, só se romper uma compra conservadora, só se romper a retração de 50% de Fibonacci com aumento de volume, e aí ele passa a ter um objetivo lá em cima nos 13,30, ou seja, 12,10 a 12,15 compra, 12,30 é o objetivo de alta. Por enquanto não tem figura de reversão, é para ficar fora do papel. Se você está comprado, ele deu uma compra na verdade quando rompeu aqui esse de 11,55, quando rompeu essa área de deriva aqui, mas como ele já devolveu, uma compra agora seria só se romper a máxima do dia em 11,86. Como ele está muito próximo da retração de 50%, que é uma área de forte resistência na casa de 12,12. Então a sugestão é esperar romper esses 12,12 para estar comprando. Ok? 5 horas, 1 minuto. Vamos encerrando o nosso call de fechamento. Começaremos daqui a 15 minutos a nossa palestra. Então, se ninguém tem nenhum tema de palestra, nós estaremos sugerindo algum. Voltamos a repetir que damos sempre preferência para os temas que são sugeridos por vocês. A gente volta, você não precisa desligar desse canal, fique ligado, que daqui a pouquinho nós voltamos. Quem não estiver presente, eu agradeço a participação. Amanhã voltamos às 9 da manhã com o nosso call de abertura. Para aqueles que ficam, daqui a pouquinho estamos de volta. Obrigado a todos e até lá.